grauzinho, Paulo. Mais um pouquinho. Pronto. Senhor nosso Deus, é um grande privilégio para nós podermos vir na presença do Senhor. Mais uma vez, estamos aqui reunidos, Deus, para honrar, louvar e glorificar o Teu nome. Pedimos-te perdão das nossas culpas, das nossas iniquidades. Que o Senhor use de benevolência para conosco, partindo o pão para nós, alimentando-nos com a Tua palavra. No nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite com Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória, né? Mais uma vez, mais um domingo. E o fim do mês está chegando, né? E bom é que a irmã Nilda, Francinilda aí está aí, né? A irmã Luísa também assistindo aí com a gente. Uma bênção, né? E a Rebeca e o pessoal do Mucambo. Deus abençoe a todos. No nome de Jesus Cristo. Nós contamos com as vossas orações. Colossenses 2:2. Colossenses 2:2. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, caridade, enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Amém? Podemos assentar. Alguém traz meu celular, por favor, rapidinho? Meu celular, para me cronometrar o tempo aqui. Ah, não, está aqui. Desculpa, está aqui. Aleluia. Colossenses capítulo 2, versículo 2. Nas Bíblias trinitarianas, da Sociedade Bíblica Trinitariana, esse versículo 2 aqui, ele diz: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus e Pai e Cristo. Porque eles têm que forçar para entrar três, né? Aqui só o mistério de Deus, Cristo, um hífen unido, Deus, Cristo, não é nenhuma vírgula, porque Deus, Cristo, Deus e Cristo, é Deus, Cristo. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo não é Jeová. Jesus Cristo é Jeová manifestado em carne. Quando o irmão Brano, aquela luz de madrugada, falou: Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo, na manifestação. Porque depois o irmão Brano fala em outras mensagens que Jesus não é o seu próprio Pai. Jesus tem um Pai que é Deus. Então é um mistério, na verdade, que nos é dado a conhecer através da mensagem do tempo do fim, do profeta mensageiro para a era de Laodiceia. O mistério de Deus é Cristo. Cristo é o mistério de Deus revelado. Colossenses 1,15. Jesus é a imagem do Deus invisível. Então é o Deus invisível sendo visto. Colossenses 1,19. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Tudo vem de Deus. Foi da vontade do Pai. Toda a plenitude habita em Cristo. E no capítulo 2, versículo 9, Colossenses 2,9. Porque nele, Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que é doutrina? Doutrina é um conjunto de normas, de regras, prescritos, né? E que devem ser obedecidos. Doutrina não é só de religião. Tem muitas instituições que têm doutrinas. Mas quando se fala doutrina, mais propriamente se refere a condições religiosas.
doutrina da Bíblia, ensino da Bíblia. Existem doutrinas verdadeiras, elas são calcadas, são tiradas perfeitamente da Bíblia, sem aumentar nem diminuir, são doutrinas verdadeiras. Algumas doutrinas, por serem aumentadas ou diminuídas, embora tiradas da Bíblia, podem ser doutrinas falsas. No parágrafo 103 dessa mensagem aqui, 43 dessa mensagem aqui, intitulada Demonologia, Estado Religioso, irmão Brana fala: agora, tomando este assunto sobre demonologia, estudo sobre os demônios, falando a respeito de demônios. Agora, pessoas, quando vocês dizem demônios, rapidamente eles começam a pensar, algum fanatismo ou algo. Mas os demônios são simplesmente reais como os anjos. Eles são simplesmente reais. Demônios, na verdade, o irmão está falando que são como os anjos. Na realidade, demônios são anjos. São anjos que deixaram a sua potestade, deixaram o seu lugar na adoração de Deus, mas eles são anjos tantos quanto os que permaneceram. Só que por saírem de Deus, são chamados de demônios. E o diabo é simplesmente um demônio real. Como Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele é um demônio. O céu é tão real, como Jesus Cristo é o Filho de Deus, ponto. Aí volta para falar do diabo. Ele é um demônio. O céu é tão real. E se não há tal coisa como o inferno, não há tal coisa como o céu. E se não há felicidade eterna, punição eterna, melhor, não há felicidade eterna. Se não há dia, não há noite, vê? Mas assim como há dia, há noite, se tão logo, assim como há cristãos, está seguro que há hipócritas. Assim como há quem seja genuinamente de Deus, há alguém para personificar aquilo, imitar quem é de Deus. Aleluia. Vem, é exatamente pró e contra. É exatamente pró e contra, preto e branco, diretamente da vida através de tudo, verdadeiro e falso em todos os lugares. Há um batismo verdadeiro, há um batismo falso. Irmãos, como é que nós vamos diferenciar um batismo verdadeiro de um batismo falso? O apóstolo Paulo disse que nenhuma escritura, que ainda que nós mesmos ou um anjo vindo do céu vos pregue evangelho além do que vos temos pregado, seja anátema. Se nós queremos saber qual é o batismo verdadeiro, vamos ver como é que o apóstolo Paulo batizava. Em Atos 19, do 1 ao 5, quando Paulo chegou nas regiões superiores, chegou a Éfeso, encontrou ali discípulos de João que haviam sido batizados no batismo de João, e Paulo batizou ele de novo nas águas, no nome de Jesus Cristo. Se nós é um batismo verdadeiro, o de Paulo tem que ser verdadeiro. Paulo, que é apóstolo de Jesus Cristo, que assegurou que se falarem além do que nós estamos falando é anátema. E Paulo batizava no nome de Jesus Cristo. Aleluia. E há batismo falso. E há um evangelho, um batismo falso. Há o falso e há o verdadeiro. Há o dólar americano e há o dólar falso americano. Ao genuíno cristão e ao genuíno hipócrita. Esse aqui, porque irmão, Judas era o hipócrita, mas em Judas você não achou nenhuma falha nele, você não achou em Judas nenhum erro dele. O único erro de Judas foi o erro fatal. Ele só cometeu aquele erro, mas também aniquilou-se. Só foi um. Ele era perfeito, ele era como os demais. Ele tinha o nome no livro da vida. Quando os apóstolos voltaram, se alegrando
alegrando. Quando Jesus disse: damos poder para expulsar demônios, pisar cobras, escorpiões, eles voltaram se alegrando. E Jesus disse: alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Às vezes você vê uma pessoa que é fraca, às vezes ela vacila. Eu não chamaria isso diretamente de hipocrisia, não. Eu chamo isso de condição. Condição, falha. Irmão Bruno pregou uma mensagem porque as pessoas são tão inconstantes. Para nós ela está traduzida aqui no Brasil como véu adentro, mas o título dela é porque as pessoas são tão inconstantes. Pessoas que hoje parecem estar crendo, estão lá em cima, estão seguras, amanhã já não estão mais nada, já estão lá embaixo. Mas essa é a condição. A vida tem condição, condição de subida, condição de descida. Então há o genuíno cristão e o genuíno hipócrita. A pessoa, a condição de Judas, hipócrita, até no limite, porque vendeu Jesus no final. Vê? Isto é simplesmente personificado. Agora não podemos separar isto. Deus permite que a chuva caia sobre quem? Sobre o verdadeiro cristão genuíno e sobre o hipócrita verdadeiro, e eles caminharam juntos até o dia da separação, quando Jesus disse: deixa que vá até a colheita, e na colheita será amarrado em feixes, e o trigo será levado para o celeiro, e o joio será queimado com fogo. Deus permite que a chuva caia sobre o bom, sobre o mal, sobre o justo e sobre o injusto. Aqui do 73 ao 98, você diz agora: bem, os profetas são do Velho Testamento. As pessoas leem a Bíblia e não entendem. Meu Deus, não entendem. Se tivessem um pingo de raciocínio, veriam. Quando Jesus diz em Lucas 16:16, a lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus, que é a graça, e todo homem prega força para entrar nele. Ora, a lei e os profetas duraram até João. Irmãos, a pessoa dizer que não tem mais profeta depois de João, quando Jesus era o profeta semelhante a Moisés, Atos dos Apóstolos capítulo 3, Jesus é o profeta semelhante a Moisés, é o profeta máximo. Falaram um dia que Jesus era profeta, irmão. Jesus é profeta. Jesus é profeta e Jesus é até apóstolo. É o que? Hebreus, né? Hebreus capítulo 3, versículo 3. Jesus é apóstolo da nossa confissão. Jesus é tudo. Então, não tem mais profeta. A lei e os profetas da lei. Agora, na graça também tem profetas. João escreveu Apocalipse. Apocalipse é uma profecia. João é profeta. Atos 21, Ágabo era profeta. E ainda depois, na grande tribulação, Apocalipse capítulo 11, versículo 10, aquelas duas oliveiras, aquelas duas testemunhas, eles foram mortos. Diz: porquanto aqueles dois profetas, a Bíblia chama ainda depois, no fim da grande tribulação, ainda vai ter profeta. Então Ágabo era um profeta do Novo Testamento. Veja o espírito de profecia caindo lá embaixo e dizendo a Paulo a respeito deles. Aqui vem Ágabo lá de Jerusalém e encontrou Paulo e atou seu cinto ao seu redor e virou-se e disse: assim diz o Senhor, o homem que usa isto será ligado com laços quando chegar em Jerusalém. Ágabo, o qual se pôs de pé e predisse o que tomaria o lugar. Ele era um profeta, não um homem com um dom de profecia. Aleluia. Embora que haja profetas maiores, porque o profeta da era ali foi o apóstolo Paulo, foi o profeta mensageiro, foi o profeta apóstolo. E o dom de cura e todos aqueles dons, meu amigo pentecostal, você tem isto confundido. Os dons estão na igreja, sujeitos a qualquer pessoa que está na igreja, qualquer um que é batizado no corpo. Por um Espírito somos batizados, e a Bíblia diz: bem, eu tenho o dom de cura. Bem, a Bíblia disse: confessem suas faltas uns aos outros, e orem uns pelos outros, cada pessoa ore um pelo outro.
Amém? Amém? Irmãos, vocês não são ensinados nem pelo profeta, nem por mim, que só eu posso orar uns pelos outros, não. Por vocês não, vocês podem orar uns pelos outros. Aleluia. Cada pessoa ore um pelo outro. Amém. Isso tira o personalismo, tira o individualismo, tira o engrandecimento pessoal daquele que vem a ser o grande homem no meio da igreja, o grande homem no meio da mensagem. Nós não somos um grupo dividido, somos coletivos. Aleluia. Um grupo reunido. Veio agora, e há demônios às vezes trabalhando. Demônios também trabalham. Irmãos, tenham cuidado. Irmão Brandi, se o diabo está procurando com quem trabalhar, em quem trabalhar, para nós não darmos lugar ao diabo. Porque assim como o Espírito Santo está procurando os adoradores que o adoram o Espírito em verdade, o diabo está rodeando, procurando a quem possa usar. E irmão Brandi, se o diabo não tiver a quem usar, ele é inofensivo. O diabo só pode agir se houver, como diz até por aí, se houver um cavalo para ele montar. Uma expressão espírito tem, se houver um cavalo para ele montar, se houver um corpo para ele se assenhorear, senão uma mente para ele se assenhorear, porque senão ele não tem como agir. Agora observe o que Paulo disse: e se alguém falar em línguas estranhas e houver intérprete, né? E só deve falar língua estranha se houver intérprete. Amém. E houver intérprete, que o que ele disser, que possa ser julgado primeiramente, antes que a igreja receba. Irmãos, profecia primeiro tem que ser julgado por 2 ou 3. Leia 1 Coríntios capítulo 14. A pessoa, Deus me deu um recado para dar para você. Não, vamos julgar se esse recado é de Deus mesmo. Mas nós temos que saber se esse recado é de Deus mesmo. Quantas vezes as pessoas se vão para dentro de si mesmo, caem no seu próprio ego, são ídolos de si mesmo. Tem pessoa que é ídolo de si mesmo, adora acima de Deus. Na Bíblia tinha um homem que era tão sábio, mas tão sábio, que a palavra de Deus era como se a de Deus se consultara. Já pensou o que é isso, irmãos? Não havia ninguém mais sábio do que aquele homem. Era como se Deus falasse um conselho dele. Verdade. E no dia em que ele deu um conselho certo, mas não era de Deus, porque o de Deus era para proteger o Davi, ele deu para acabar com Davi. Se Absalão tivesse seguido o conselho de Aitofel, Absalão teria matado Davi, mas Deus tinha que proteger Davi. Deus estava com Davi, Davi fugindo, Davi errado, Davi perseguido, oh meu Deus, Davi chorando, mas Deus estava com Davi. Aí o arquita, oh meu Deus, oh nome bonito, oh nome protetor do povo de Deus, ajudador do povo de Deus, aleluia. A mensagem lembrando do Senhor. A pessoa, toda vez que a gente lê a Bíblia, que não vai lembrar, o Sai ajudou Davi. O Sai só se salvou porque Davi ajudou Davi. E o Sai disse: não, o conselho de Deus. Davi, quando Davi soube, Aitofel Gilonita se associou com Absalão, Davi parou e disse: oh Deus, transtorna o conselho de Aitofel. Uma oração de Davi, Davi pediu para Deus transtornar. Irmão, o conselho dele foi exato, era o sábio, era o certo, era o preciso, mas foi transtornado pela oração que Davi fez a Deus. Aí quando o Sai disse: não, era o errado, era um conselho que não era o correto, era um conselho, irmãos, era uma verdadeira traição, porque ali estavam os adeptos do rei. O conselho de Aitofel não foi aceito. Mas Aitofel fazia de si mesmo ídolo. Aitofel não podia ser contrariado. Ele foi para casa e se enforcou, só porque o conselho dele não foi aceito.
Oh, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Tire de nós, Deus, todo espírito de grandeza. Faz-nos, Davi, dispõe-nos em medo, Senhor, para que saibamos que somos meros homens. Aleluia. Então tem que haver intérprete. Agora, isso não é uma citação da Escritura ou algo outro como isto. Deus não repete a si mesmo. A profecia não é repetição da Escritura. Oh, meu servo, eis que eu cedo venho. Essa profecia não precisa ser dada. Está na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Mas será uma advertência para a igreja. Então, se bons juízes disserem, recebamos aquilo, correto, aquilo era o Senhor. O segundo disser, recebamos isto, da boca de 2 ou 3 testemunhas, que cada palavra possa ser estabelecida. Então a igreja recebe isto e se aprontará para aquilo. Se não acontecer do que foi dito, então tem um espírito mau no meio de vós. Em outra mensagem, irmão Brana fala, se tanto que deu a profecia, como os que julgaram a profecia, no fim disseram que era de Deus e não era. Irmão Brana diz que nunca mais eles deveriam tentar trabalhar com dons, até que tivesse certeza que tinham sido libertos daquele demônio. O demônio dando uma palavra errada. Aleluia. Se aquilo não acontecer do que for dito, então tem um espírito mau no meio de vós. Isso é certo. E se isto realmente acontecer, então agradeça a Deus. O Espírito de Deus está no meio de vós. Vem? Agora, aqui onde você tem que observar e ser cuidadoso. Irmão Brana falou, não confie nos dons. A pessoa diz assim, mas nós temos que confiar. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Eu não confio numa pessoa dessa, eu confio no profeta. Do dom tudo bem, mas tem que ser julgado pela palavra. Então não tente pressionar. Eu não poderia fazer a mim mesmo ter olhos castanhos quando eu tenho azuis. Vem? Eu tenho que estar satisfeito com os olhos azuis. Agora, aí está onde os demônios trabalham no estado espiritual das pessoas. Agora temos algo profundo aqui. E eu espero não ser tão profundo. Agora em 1 Samuel 28, eu quero ler algumas escrituras aqui desta vez. Quero que vocês ouçam atentamente. E eu quero trazer demônios. Mostrar-lhes como eles trabalham dentro da igreja. E como Satanás tem uma pretensão com cada verdadeiro que está aqui. Agora vocês podem ver, de acordo com a Bíblia, aqueles demônios vêm entre os cristãos e personificam-se, imitam o cristianismo. Irmão, uma cédula falsa, ela tem que ser quase igual à verdadeira para enganar. Se eu pegar um pedaço de papel aqui, rasgar aqui, escrever, disser que é R$100, que é R$100, ninguém vai acreditar. Agora, se eu conseguir fazer um trabalho, alguém de uma impressora, alguém de uma gráfica, fazer um trabalho que não fique igual, mas fique pelo menos parecido, muita gente vai pegar, porque é parecido. O joio, irmãos, o joio, enquanto está crescendo, é igual ao trigo. O joio, enquanto não bota o fruto, é igual ao trigo. Por isso que Jesus não deixou arrancar joio, porque ia arrancar trigo junto. Aleluia! E várias vezes temos declarado pessoas serem cristãs quando elas dizem, eu creio em Jesus Cristo. O diabo crê na mesma coisa e estremece. O diabo crê na mesma coisa e estremece. Isto não é sinal que você é salvo. Numa destas noites eu quero entrar em eleição. Então vocês verão o que significa salvação. Vem? Em primeiro lugar, não é nada que você tenha a ver com isto, ou em último lugar, ou nada que você pode fazer a respeito disto. Amém. Irmão, eu nunca diria, não tem como eu dizer que Davi era segundo o coração de Deus, e Deus disse que era. Amém. E Deus disse que era. Deus viu a adoração perfeita de Davi. Irmão Brana falou, quando irmão Brana falou dos erros de Davi,
especialmente com o erro de Davi com Batseba. Irmão Brando falou, aquilo foram as paixões carnais de Davi. Mas aquilo não empatou Davi de ter o coração segundo Deus. Agora você sabe qual foi o pecado de Davi? Porque o adultério de Davi com Batseba não prejudicou ninguém, não trouxe morte para ninguém. Agora Davi cometeu um pecado que trouxe morte sobre Israel. Foi quando a soberba que subiu do seu coração, ele quis mostrar o povo que tinha, ele quis mostrar quão grande ele era, e houve uma praga em Israel que matou por causa da soberba do coração de Davi. Depois Davi se arrependeu, porque também tem isso, irmão, filho de Deus erra, mas se arrepende. Aleluia. Vem. Em primeiro lugar, não é nada do que você tem a ver com isto, ou em último lugar, nada pode você fazer a respeito disto. Deus salva o homem incondicionalmente. Amém. Irmãos, eu creio nisso. Amém. Eu creio nisso. E a fé prova para você. A fé prova, a fé declara. Eu vou até o fim para saber que eu sou eleito. Não adianta o diabo dizer que eu não sou, porque eu vou até o fim para saber. Aleluia. E você tem que ir até o fim. Aleluia. Moço, isso vai até as profundezas, não vai? Eu simplesmente posso, como bem, tirar aquilo de seus sistemas enquanto estamos nisso, certo? Abraão foi o princípio de nossa fé, não é isto certo? Correto? Abraão tinha a promessa, e Deus chamou Abraão porque ele era um grande homem, eu penso? Não, Senhor, ele desceu da Babilônia, na terra dos caldeus, da cidade de Ur, e Deus o chamou e fez seu pacto com ele incondicionalmente. Irmãos, a salvação não é sobre condições, a salvação é Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é eu te escolhi, você é meu, ninguém arrebata você das minhas mãos. Aleluia. Eu te salvarei. E não somente a você, Abraão, mas a sua semente, incondicionalmente. Amém. Aleluia. Deus fez um pacto com o homem, e o homem quebrou este pacto cada vez. Irmãos, se Deus der um pacto para o homem guardar, o homem não guarda. É preciso Deus vir cumprir a sua promessa de Salvador. Aleluia. O homem nunca manteve seu pacto com Deus. A lei nunca foi guardada. Ele nunca conseguiu guardar. Eles não poderiam guardar a lei. Cristo viria e quebraria ele mesmo a lei, porque a graça já havia provido um Salvador. Moisés proveu uma maneira de escape, então escapou. Ou melhor, então o povo depois daquilo continuou a desejar fazer algo. O homem, o ser humano, o homem está sempre tentando fazer algo para salvar-se a si mesmo, quando você não pode fazer isso. Meu Deus, se eu pudesse me salvar, mas eu confio no Senhor. Aleluia. É a sua natureza do homem querer fazer. Você vê as pessoas por aí caminhando aqui com o dedo de tempo de rochó, estragando conta de rosário, no meio da rua estragando conta de rosário. Oh meu Deus, oh Jesus, o Senhor que nos salva, é a sua natureza. Logo que ele descobriu que estava nu no jardim do Éden, ele fez algum avental de folhas de figo, é isto certo? Mas ele descobriu que aquilo não daria certo. Nada pode fazer o homem para salvar a si mesmo. Aleluia. Deus te salvou incondicionalmente. Irmãos, Deus salvou incondicionalmente, irmão. Como é que um ladrão passa a vida inteira roubando na hora da morte? Ele diz: mestre, lembra-te de mim, eu reconheço que tu és o Cristo, lembra-te de mim quando eu estiver no teu reino. E Jesus não te espera assim não. E os roubos que tu já fez, e os prejuízos que tu já deu, e as pessoas que tu tomou da mão. Jesus disse: você crê? Todos os teus pecados já estão perdoados, você estará comigo hoje mesmo no paraíso. Aleluia. Irmão, agora o irmão falou: eu fico religioso. Irmão, isso aqui alegra demais, irmão. Isso alegra, isso é bom.
Aleluia! Não daria certo. Nada pode fazer o homem para salvar a si mesmo. Deus te salvou incondicionalmente, através das eras. Então você é salvo. Então quando você é salvo, você é salvo. Amém. Aleluia! Você sabe quem você é? Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Aleluia! Veja Abraão, aquele companheiro lá estava, saiu e Deus lhe deu a terra da Palestina e lhe disse para permanecer lá. Aleluia. Qualquer judeu que deixar a Palestina é um apóstata. É um apóstata. Deus lhe disse para permanecer lá. Se Deus lhe disser para fazer algo e você não fizer isso, então você é um apóstata. Aleluia. Não é certo? Correto. A seca veio para tentar a fé de Abraão. Oh meu Deus, ao invés de Abraão ficar lá, não. Ele não podia permanecer lá, ele saiu e tomou Sara e foi cerca de 300 milhas. Vai dar uns 400 e tantos quilômetros. Gostaria de ter tempo para entrar nisso, para outra terra. E quando ele chegou lá embaixo, então ele encontrou o seu grande rei lá embaixo, Abimeleque. Ele era um jovem companheiro e ele estava procurando uma namorada. Então ele encontrou a esposa de Abraão, Sara, e ficou apaixonado por ela. E Abraão disse: agora você diga para ele que você é minha irmã e eu sou seu irmão. Irmão, cabra frouxa entrega até a mulher com medo de morrer. Abraão disse: olha, você é bonita, eles vão querer me matar para ficar com você. Você disse que é meu irmão. Oh meu Deus. Entregou a mulher. Então aquilo agradou a Abimeleque. Então ele disse: correto, nós simplesmente a levaremos ao castelo. Eu penso que as mulheres a aprontaram no dia seguinte, e ele iria casar-se com ela. E Abimeleque era um bom homem, um homem justo. E naquela noite, enquanto ele estava dormindo, o Senhor apareceu e lhe disse: você é tão bom quanto um homem morto. Ele disse: o homem, a mulher a qual você tomou para se casar, é a esposa de outro homem. Agora observe, a esposa de outro homem. Aleluia. Irmão, especialmente a mulher. Especialmente a mulher. Enquanto ela tiver marido vivo, ninguém tem autoridade para dizer que ela pode casar com outro, não. Ah, mas ele morreu espiritualmente. Eu não conheço ninguém quem foi de mulher que casou com um homem espírito aí. Eu não conheço ninguém que casou com homem espírito. Todas as mulheres que se casaram com homem de carne. Eu não conheço nenhuma mulher que se casou com espírito, casou com homem de carne. Então só está morto se morrer a carne, irmão. Agora eu sou amigo de uma fulana com lá e mato o marido dela, ele morreu. Tu pode casar porque ele morreu. Não, senhor, isso é falso. E Abimeleque, ele disse: você é tão bom quanto homem morto. Porque ele disse: Senhor, agora observe, a esposa de outro homem. Porque ele disse: Senhor, tu conheces a sinceridade do meu coração, um homem justo e santo. Tu conheces a sinceridade do meu coração. Aquele homem me disse que era sua irmã, e não disse ela mesmo dele, é meu irmão. Irmão, e quando a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus? Aí Abraão e Sara mentindo aí. Irmãos, pense você o que você quiser pensar. Salmo 130, versículo 4. Se tu observares as iniquidades, Senhor, quem se salvará? Irmão, se Deus observar, porque nós observamos, nós nos pomos frente um ao outro e observamos tudo que os outros fazem. Está assim, está assado, o cabelo está maior, o cabelo está menor, pintou, não pintou, as unhas estão grandes, os pés o sapato é alto, vai de frente um ponto e observa tudo. A Bíblia diz que Deus não observa as iniquidades. Se Deus observar, ninguém escapa. Se você é uma semente de Deus, claro, você não vive iniquidade, mas quando você cai em iniquidade, Deus não olha, Deus passa por cima, porque você é uma semente dele. Salmo 130, versículo 4. Se tu observar as iniquidades, Senhor, ninguém escapará, mas contigo está o perdão para que seja temido. Então, se você é um filho de Deus, irmão, ressalto, claro, você não está querendo viver iniquidade, mas Deus não está olhando para as suas iniquidades. Deus está olhando para você, irmão.
quem é iníquo, quem comete iniquidade, vive para cometer iniquidade, é pecador declarado. Nós somos santos pretensos. Eu pretendo ser santo. Eu quero ser santo. Aleluia. Ele disse, Deus disse: eu conheço a sua sinceridade de seu coração, e esta é a razão pela qual não te deixei pecar contra mim, mas ele é meu profeta. Amém. Aleluia. Ei, Jesus, profeta fugindo, profeta medroso, mentindo, entregando a esposa. E Deus falou: é meu profeta. Ainda tem mais, ó. Ele está errado e tu está certo, mas ele é que vai orar por ti. Aleluia. O quê? O que era ele? Um apóstata? E um pequeno advogado mentiroso? É isto certo? Oh, não. Não há pequenas e brancas mentiras. Mentirinha branca. Elas são mesmo negras ou não são mentiras de maneira alguma. O homem assentado lá fora dizendo uma mentira branca, dizendo que era sua irmã quando era sua esposa. Irmão, e pelo fato de Abraão dizer que era irmã, ele não estava nem mentindo não. Ela era irmã mesmo. Ela era irmã mesmo. Agora, alguém lê um livro aí, né? Diz que Sara era irmão de Ló. Então, meu amigo, então tem alguém enganado, porque Abraão disse: ela é minha irmã, não filha da minha mãe, mas é filha do meu pai. Olha, Abraão disse, a Bíblia diz, a Bíblia não mente, a Bíblia diz que Abraão disse que Sara era irmã dele, porque era filha do pai dele. Então, mas ela era sua esposa. Ao redor de subterfúgios e apóstata. E aqui estava um homem justo perante Deus e disse: Senhor, tu conheces o meu coração, mas eu não ouvirei sua oração. Abimeleque: mas tome, leve-a de volta e deixe orar por você. Aleluia, aleluia. Aí só Abimeleque disse: não, Deus, não, o cara mentiu, o cara me enganou, ainda vai orar por mim? Não, eu que vou orar por ele, Senhor. Esse homem não presta para ser meu pastor, não presta para orar por mim, não sou melhor do que ele. Mas Deus mandou, irmão. O problema é quando Deus manda. Aleluia. Deixa eu orar por você. Ele é meu profeta. Eu ouvirei. Um apóstata, mentiroso, mas esse é meu profeta. É a verdade, isso é a Bíblia, irmão. Eu não premedito pregação. Paulo chegou ali, pastor, com a escritura não sei, estou mais perdido que eu sabe que tiroteio. Mas Deus me deu isso aqui, ó. Não foi estudado, Patrícia, isso aqui foi Deus me deu na hora ali, irmão. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Mas esse é meu profeta, verdade. Um apóstolo, mentiroso, mas esse é meu profeta, é verdade? Isto é a Bíblia. Amém. Se fosse eu que estivesse pregando isso, se fosse eu que estivesse pregando, pastor Tadeu, está pregando, estava defendendo o pecado, agora está defendendo o pecado. Agora não vai muito longe, direto ao lado calvinista, uma vez na graça, sempre na graça, porque você cairá em desgraça. O Brando fala nas duas linhas. Quando ele fala calvinismo, você não pode ir muito longe no calvinismo, porque o calvinismo cria numa doutrina bíblica que se chama predestinação e eleição, mas eles foram para o extremo disso, que uma vez salvo para sempre salvo, e não é assim. A salvação é de graça, mas nós temos aí entra o lado do Armínio, que ele ensinava a responsabilidade do cristão para com a sua salvação. É de graça, mas nós somos responsáveis por operar a nossa salvação. Paulo disse: operai a vossa salvação com temor e tremor. Aleluia. Oh, Jesus. Porque se você ficar confiando demais, você cai na desgraça. Vem? Agora só um momento. Teremos tempo esta semana para trazer aquilo e lhes mostrar quão uniforme isso é, mas não
pense simplesmente porque você tem feito algo errado, que você está perdido para sempre. Oh meu Deus, glória a Jesus, glória a Jesus. Mas não pense simplesmente porque você tem feito algo errado, que você está perdido para sempre. Você é um filho de Deus, você é nascido do Espírito de Deus, vocês são filhos e filhas de Deus. Os frutos testificarão de si mesmo. Aí está você. Que fruto lhe acompanha? Que fruto me acompanha? Eu tenho que olhar, irmão, o que está ficando por onde eu passo. Eu tenho que olhar, porque filho de Deus vai deixando frutos de paz, vai deixando bons testemunhos. Aleluia. Agora, aqui estão eles, colocados na terra. Agora, eu quero ler aqui no versículo 6. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados, buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. Agora, eu poderia muito bem fazer uma vara desaparecer aqui. Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira. Irmãos, e era proibido consultar os espíritas, os adivinhantes. E seus criados lhe disseram, eis que em Endor uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Aleluia, que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outros vestidos, e foi ele com ele 2 homens. E de noite vieram a mulher e disse, peço-te que me adivines pelo espírito de feiticeira, e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse, eis que tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, porque pois me armas um laço à minha vida, para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Então a mulher lhe disse, a quem farei subir? Disse ele, faze-me subir Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, ela viu, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo, por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse, não temas, porém o que vês? Irmão, aqui está claro. A mulher estava vendo. Saul estava vendo? Não. Vejo deuses que sobem da terra. E ele lhes disse, como é a sua figura? E disse ela, vem subindo um homem ancião, e está envolto numa capa e sã. Aquela era a capa de profeta, naturalmente, vê? Entendendo que era Samuel, entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Aleluia. As pessoas que não creem nisso dizem assim, Saul que entendeu. Não, ele entendeu e entendeu certo. Porque na sequência diz, Samuel disse a Saul. A Bíblia diz que Samuel disse a Saul, ele diz assim, não, era alguém se passando por Saul. Não, a Bíblia diz que Samuel, era Samuel. Porque me desinquietaste, fazendo-me subir. Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, não me responde mais, nem pelo ministério de Urim, pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Então disse Samuel, não é a Bíblia que está dizendo, Samuel disse, porque pois a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Irmão, Saul era tão ungido de Deus quanto Davi. Mas o espírito de Saul era completamente diferente do espírito de Davi. O espírito de Davi não tinha coragem nem de tocar no cabelo de Saul. O homem Saul tinha coragem de matar o Davi. E aquele homem até esteve entre os profetas e até profetizou.
Aí chegou o dia em que Samuel estava atrasado e o sacrifício precisava, e o altar precisava ser aceso, o fogo precisava ser aceso. E como Saul não vinha, como Samuel não vinha, ele acendeu. Quando Samuel chegou, Samuel disse: quem foi que te mandou acender? Samuel, você demorou, eu vim. Tem pessoa que acha que Deus está demorando. Tem pessoa que acha que o pastor está demorando e quer agir na frente do pastor. Irmãos, se você não foi chamado para ministério, sai de frente de ministério. Aleluia. Não dê palpite em ministério, não aconselhe ninguém em ministério, não. Deus não te chamou para isso, não. E foi essas coisinhas. Saul fazendo pela cabeça dele, em vez de ficar com a palavra de Samuel. Mata Agag, rei dos amalequitas, não é para deixar nada vivo lá, nem um boi, nem uma unha, nem um gato. E mata o rei dele, o rei Agag. Quando Samuel chegou, que é isso que eu ouço nos meus ouvidos? O que, Samuel? Um bocado de mugido de boi. Ah, é porque nós pegamos o melhor e separamos para o Senhor. Mas Samuel disse: mas a ordem era matar, não era para guardar o melhor, não. Por ganância, não era para ter ganância, não era para queimar, matar. Irmãos, a palavra de Deus é dura. E Samuel deu uma bronca porque Saul não matou Agag. E a Bíblia diz que Samuel, ele mesmo pegou a espada e foi lá e matou Agag. Ele mesmo foi lá e matou Agag. Claro que isso era na lei, claro que isso era permitido. Mas um homem de Deus matando gente. Misericórdia! É a palavra de Deus, irmão. Agora, por quê? Porque o Senhor tem feito para contigo como, pois, pela minha boca te disse, e tem rasgado o reino da tua mão e dado ao teu companheiro Davi. Agora, muitos de vocês estão familiarizados com isso. Agora queremos entrar diretamente. Deus nos ajude agora por poucos momentos para entrarmos nisso. Agora observem, lá havia um homem, Saul, que foi uma vez considerado profeta. Davi estava entre os profetas e profetizou. Quem que sabe a profecia de Saul aí? Quem foi que já ouviu a profecia de Saul? Mas ele foi profeta. A Bíblia diz que ele foi profeta. Irmão Brando está afirmando que ele foi profeta. Não quer dizer que é profeta, irmão, tem que dar profecia, não. Aí é que está o problema. Vamos ter cuidado. Eu sou profeta, tudo bem, você é profeta, tudo bem. Cadê a sua profecia? Você pode ser profeta sem profecia? Saul foi profeta sem profecia? Agora observe, lá havia um homem, Saul, que foi uma vez considerado profeta, pois ele profetizava com os profetas. Não é isso certo? Professores, né? Agora, aqui o homem era um apóstata, não é isso certo? Mas recorde onde Samuel disse que estaria com ele no dia seguinte, prematuramente perdido, vê? Certo? Se você não se dedica a Deus, Deus te tirará da terra. Aleluia! Deus pode tirar. Veja na carta aos Coríntios aqui, como Paulo colocou aquelas pessoas em ordem. Ele diz: primeiramente dou graças ao meu Deus por vós, que não há tal coisa no meio de vós, e assim sucessivamente. E como que vós não tendes falta de nenhum dom espiritual. Eu vou parar aqui. A igreja de Coríntios não tinha falta de nenhum dom espiritual. E depois o irmão Brana pregou Coríntios, livro da correção. Irmão Brana disse: quanto mais pentecostal, mais infantil. Não tinha falta de nada, nenhum dom. Paulo disse: nenhum dom falta. Mas estava sobrando fofoca, mexerico, encrenca, briga, contradição. Paulo disse: me foi informado pelo da família de Cloé que há entre vós contenda, mexerico, todo tipo de coisa, e tudo isso junto com a espiritualidade. Isso é natural de quem não sabe o que está fazendo, de quem não sabe exatamente o que está fazendo. Está lá em cima e está lá embaixo, está lá em cima e está lá embaixo.
perfeito nos dons, infantil nas ações. E até Paulo disse: sois tão carnais, agora chamou de carnal, que levam uns aos outros na justiça. Irmão, Deus nos ajude. Eu creio nos dons, eu creio, mas eu creio nos dons aqui dentro. Aqui dentro. Se não tiver aqui dentro, eu não creio. E profecia, quando é útil para edificação. Qualquer dom tem que ser útil para edificação. Deus abençoe, em Jesus Cristo, nosso Deus. Amém. Vamos orar. Eu quero que o Paulinho ore aqui. A oração terminando, em nome de Jesus Cristo. Fique em pé, irmãos. Agradeça ao Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai querido, nós só temos de que te agradecer, Pai, por essa palavra, Senhor Deus. De que não foi nós, Pai, mas o Senhor, Senhor Deus. O Senhor que fez aquele sacrifício na cruz do Calvário, Senhor. Oh, Senhor Deus, obrigado, Senhor. Foi o Senhor que fez para curar os enfermos, Senhor Deus, para libertar os oprimidos, Senhor Deus, para quebrar os grilhões, Senhor Deus. Pai, que o Senhor transtorne o diabo, Senhor Deus, transtorna ele, Pai. Oh, Senhor, e o Senhor expulse, Senhor Deus, ele da vida de cada um, Senhor. Pai, e que o Senhor dê o batismo do Espírito Santo, Pai, aquela terra que mana leite e mel, Senhor Deus, aquela terra deleitosa, Pai. Oh, Senhor Deus, quando nós olhamos para nós mesmos, Senhor Deus, quem somos nós, Pai? Mas quando nós olhamos para o Senhor, aquele sacrifício é perfeito, Pai. Aquele sacrifício quebrou a espinha do diabo, Senhor Deus. O Senhor pisou a cabeça do diabo lá na cruz do Calvário, Senhor. Ele não tem mais poder sobre a vida das pessoas, Senhor Deus. Oh, Pai querido, oh, Senhor Deus, que o Senhor opere maravilhas no teu povo, Pai. Oh, Senhor, que o Senhor, Pai, nos ajuda a andar em retidão, Senhor Deus. Oh, Senhor Deus, Pai querido, que o Senhor não retire a mão de misericórdia de nós, Pai. Oh, Senhor, o teu profeta falou, Pai, que se o Senhor retirar a mão de misericórdia de nós, Pai, o diabo nos matará, Senhor Deus. Oh, Pai, que o Senhor tire toda arrogância, Pai, que o Senhor tire todo o ego, Senhor Deus, e todo orgulho, Pai eterno, que o Senhor nos envolva de humildade, Pai, e sinceridade, Senhor, porque foi o anjo que falou ao teu profeta, Senhor. Se forem humildes e sinceros, oh, Senhor Deus, continua nos ajudando, Pai, e nos protegendo, Pai, a caminhar, Senhor, até aquele grande dia do arrebatamento, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.